Iniciando o novo livro, Anna Karenina, de Lev Tolstói. Esse é só o prefácio do livro produzido pelo Clube de Literatura Clássica, um lindo livro de capa dura. Lev Tolstói trabalhou no seu romance Anna Karenina durante 5 anos, de 1872 até 1877. O romance foi publicado por partes na revista Ruski Vetnik, Mensageiro Russo, entre janeiro de 1875, menos a última parte do romance, a oitava, que a revista se recusou a publicar por divergências ideológicas entre Tolstói e a redação, que saiu como edição à parte. E ainda, antes da saída dos primeiros capítulos, entre o público leitor, correram vozes de que o famoso escritor ia apresentar no seu novo livro uma crítica muito forte à moderna aristocracia russa. A partir daqui, o interesse não parou de crescer a cada novo número da revista como texto do romance Anna Karenina, que tornou-se, assim, um fenômeno literário sensacional ainda antes de ter sido acabado, e quando em 1878 apareceu a primeira edição separada, foi um verdadeiro best-seller. Logo no primeiro dia, uma das livrarias vendeu 500 exemplares. Depois de Guerra e Paz, que foi escrito entre 1863 e 1869, grande epopeia sobre o passado, descrevendo e interpretando acontecimentos históricos que o autor conheceu de fontes documentais e depoimentos de testemunhas, Tolstói cria desta vez um livro em que reproduz e analisa a vida contemporânea, o estado da sociedade onde uma década de reformas, a mais importante dos quais foi a abolição da servidão de gleba em 1861, com mudanças profundas, não só na área econômica, social e cultural, mas também na psicologia dos homens, individual e coletiva, ou seja, não se trata de um puro romance de amor, e muito menos de um simples romance sobre um adultério. Embora Guerra e Paz fosse dedicado a acontecimentos da guerra em defesa da pátria, da qual o povo saiu vencedor, enquanto em Anna Karenina a ideia inicial muito importante para o autor fosse a ideia da família, como ele afirmou, estes dois livros possuem sem dúvida uma característica comum. Ambos são romances enciclopédicos, em que o escritor cria um amplo panorama da vida da sociedade. No primeiro, o seu verdadeiro título é Guerra e Sociedade, sendo que o erro da tradução provém da homonímia criada por reforma ortográfica nos tempos soviéticos. Vemos a repercussão da catástrofe nacional em todos os estratos da sociedade russa, catástrofe que revelou os pontos fracos e os pontos fortes da Rússia, enaltecendo tudo o de mais saudável existia na nação. No segundo, o drama da família com seus problemas morais e toda a procura de um ideal para a vida em matrimônio, que não aparece delimitado mais em franca ligação com o sistema geral da vida, dos hábitos, novos ou já caducados, com o sistema de valores, verdadeiros e falsos, com os conceitos éticos e religiosos. Em Anna Karenina, Tolstói pinta um panorama mais atual, literalmente um quadro do dia, da sociedade russa, abrangendo diferentes estratos da população, instituições públicas, atividade social, tendências ideológicas, polêmicas econômicas, políticas e sociais. Além disso, o romance está cheio de pormenores autobiográficos, de reflexões filosóficas e éticas do próprio autor. E nos anos de trabalho em Anna Karenina, Tolstói não fez apontamentos nos diários. Eu escrevi tudo em Anna Karenina, dizia ele. Eu não tinha mais nada para dizer. Obras completas na página 240. Amigos, familiares, camponeses das suas terras, várias pessoas que o escritor conhecia tornaram-se em maior ou menor grau protótipos das suas personagens. Assim, tanto Kitty como Dolly lembram, pelo seu caráter e dedicação à família, a mulher do escritor Sofia Tolstaya, Bers em Solteira, na descrição da família Chesbatsky. Segundo o testemunho de Sergei Tolstói, filho do escritor, há muitos traços da família dos Bers. O protótipo de Steve Oblonsky é apontado como sendo Vassily Perfiliev, marido de uma prima de Tolstói. O de Karenin, Mikhail Sukhotin, homem sensato, e Kammerer, da corte, com um drama familiar semelhante ao dos personagens de Tolstói. O nome Karenin provém da palavra grega karenon, cabeça. O raciocínio, nesse caráter, predomina sobre o sentimento. O protótipo de Vronsky,
podia ser, por um lado, Nikolai Raevski, voluntário da Guerra Sérvia, e que morreu em combate, e por outro, o famoso poeta russo Alexei Konstantinovich Tolstói, que durante 12 anos viveu com Sofia Miller, senhora casada à espera do divórcio, que abandonara a família por ele. Em Nikolai Liovin, Tolstói reproduziu muitos traços e fatos da biografia do próprio irmão, Dmitri. A personagem central do romance foi buscar no seu nome, de Ana, nos resumos iniciais que chamava-se Tatiana. A Ana Pirogovna, que, em resultado de uma história de amor infeliz, se tirou sobre as rodas de um comboio, aconteceu em 1872, perto da herdade de Tolstói. Mas o aspecto físico de Ana Karenina, caracóis pretos, andar ligeiro, figura cheia mais esbelta e elegante, foi retratado por Maria Gartung, filha de Alexander Pushkin, que Tolstói conheceu em casa de amigos. O outro apelido de outra personagem central, Konstantin Liovin, foi formado a partir do nome do próprio escritor, Liov, assim que chamam os amigos e familiares. A imagem de Liovin transporta em si, indubitavelmente, muitos traços autobiográficos, embora não possa ser considerada um autorretrato fiel do escritor. Sergei Tolstói observa nas suas memórias: o meu pai copiou Konstantin Liovin pelos vistos de si próprio, mas só uma parte do seu eu, e que não era a melhor. E Sergei Tolstói, esboços do passado. Sofia Tolstaia tinha a mesma opinião, dizendo ao marido: Liovotka, tu és Liovin. Mais o talento. Liovin é um homem insuportável. Muitos episódios foram tirados da biografia do escritor, cena do trabalho do gadanheiro, a conversa entre Liovin e Kitty, escrita a giz sobre a mesa, o diário com a confissão de pecados dados por Liovin à noiva, e cenas de caça, paixão pela apicultura, etc. Neste romance, o mais notável e indiscutível elemento autobiográfico consiste, porém, nas buscas espirituais e morais atribuídas a Konstantin Liovin, que mais tarde, em 1879 e 1880, serão em parte reproduzidas por Tolstói no seu livro A Confissão. Dos testamentos citados acima, do que acontece sempre numa obra de ficção, onde o biográfico passa sempre pelo crivo da fantasia e da liberdade criadora, verifica-se, no entanto, que Liovin não é o autorretrato de Tolstói. As personagens não são autorretratos de alguém em particular, mas sim compósitas, criadas de várias peças e pessoas que deram credibilidade e consistência à ficção que é o romance Ana Karenina. As ideias desse romance, que logo de início teve um êxito enorme entre o público leitor, não foram compreendidas pela crítica daquela época, que viu nele apenas uma de duas coisas: ou a crítica à alta sociedade ou o enaltecimento da busca da mesma. Fora deste acervo de opiniões, que resumiam a obra de Tolstói ao escrito de alta roda e a arte dos salões, destaca-se, contudo, uma análise crítica mais séria, multifacetada e profunda do novo romance de Tolstói, a de Fyodor Dostoiévski. Dedicou-lhe vários artigos analisando dois lances de enredos principais: o primeiro, em que o personagem central é Ana Karenina e o seu drama, e o segundo, em que prevalece Liovin com as suas buscas, incertezas e convicções. No artigo intitulado Ana Karenina, com um fato de importância especial, caracterizou o romance como uma grande e inédita obra literária. Ana Karenina é como obra de arte, uma perfeição surgida muito oportunamente, de tal forma o é que nada tem de comparável nas literaturas europeias da mesma época. Além disso, também pela sua ideia, apresenta um fenômeno nacional, nosso, precisamente o fenômeno que constitui a nossa peculiaridade em comparação com o mundo europeu. Com consubstância e na palavra nossa palavra nacional, ou pelo menos o início dessa palavra, exatamente a palavra que não se ouve na Europa, e de que esta, apesar de todo o seu orgulho, tem grande necessidade. Eu não posso dedicar-me aqui à análise literária e vou dizer apenas em poucas palavras que, em Ana Karenina, é descrito o ponto de vista sobre a culpabilidade e criminalidade humana. Fala-se de pessoas em condições anormais. O mal precede-as, apanhadas no torvelinho da mentira. As pessoas cometem um crime. Inelutavelmente perecem,
como se vê, é uma reflexão sobre um dos temas europeus mais antigos e prediletos. No entanto, como se resolve semelhante problema na Europa? Ali resolve-se por todo um lado de duas maneiras. A primeira, a lei foi dada, escrita, formulada, formada durante milênios. E o mal e o bem foram definidos, pesados, as suas dimensões e os seus graus foram determinados historicamente pelos sábios da humanidade, por meio de um trabalho incansável sobre a alma humana e do alto estudo científico da força que uma humanidade na sua convivência. É prescrito que este código elaborado seja seguido cegamente. Quem não o seguir, quem o transgredir, vai pagar com a sua liberdade, ou com os bens, a sua vida, vai pagar direta ou desumanamente. Eu sei bem, diz a própria civilização europeia, que isto é o cego e desumano. É impossível, já que não se pode elaborar uma fórmula definitiva da humanidade a meio de um caminho, mas como não há outra saída, é necessário cumprir o que está escrito, fazendo-o à letra e desumanamente. Sem isto será ainda pior. Ao mesmo tempo, apesar de toda a anormalidade, de todo o absurdo de uma organização daquilo que chamamos da nossa grande civilização europeia, que as forças do espírito humano permaneçam sãs e salvas, que a sociedade continue inabalável na tua fé no caminho da perfeição a seguir, que não se atreva a pensar no ideal do belo e do elevado que se obscureceu, que a noção do bem e do mal deturpou e desfigurou, que a normalidade está a ser substituída permanentemente pelo convencionalismo, que a simplicidade e a naturalidade morrem, oprimidas pela mentira, que não deixa de se acumular. Outra solução é a contrária. Como o sistema da sociedade é anormal, não se pode responsabilizar os indivíduos pelas consequências. Portanto, o criminoso não é responsável, o crime, por enquanto, não existe. Para acabar com os crimes e a culpabilidade humanos, é preciso acabar com a anormalidade da sociedade e do seu sistema. Mas como remediar a ordem das coisas existentes, que leva muito tempo e não dá resultados, e também o remédio não foi encontrado, é necessário destruir toda a sociedade e varrer a vassourada todo o velho sistema. E a seguir, começar tudo de novo, com princípios diferentes, ainda desconhecidos, mas que, em qualquer caso, não podem ser piores do que o sistema atual. Antes, pelo contrário, tem muitas probabilidades de êxito. A esperança principal assenta agora na ciência. Portanto, é esta segunda solução, ficar à espera do futuro formigueiro. E, por enquanto, inundar o mundo de sangue. O mundo da Europa Ocidental não sugere outras soluções relativamente à culpa e ao crime humanos. Ora, do ponto de vista do escritor russo sobre a culpa e o crime dos homens, transparece claramente que nenhum formigueiro, nenhuma vitória do quarto estado, nenhuma eliminação da pobreza, nenhuma organização do trabalho salvarão a humanidade da anormalidade e, por conseguinte, da culpa e do crime. Tudo isto foi expresso em Ana Karenina, através de uma gigantesca elaboração da alma humana, de modo extraordinariamente profundo e forte, com um realismo de apresentação artística inédita até hoje entre nós. Fica claro e evidente que o mal reside na humanidade em profundezas maiores do que se supõem os esculápios socialistas, que nenhum sistema social permite evitar o mal, que a alma humana continuará a mesma, que a anormalidade e o pecado provêm dela própria, e que finalmente as leis do espírito humano, se finidas e misteriosas, que não há nem pode haver ainda nem esculápios, nem juízes da última instância, mas sim aquele que diz: a minha vingança, a mim exercer a justiça. Só ele conhece todo o mistério do mundo e o destino definitivo do homem. O homem, por enquanto, não se pode encarregar de resolver, seja o que for, orgulhando-se da sua impecabilidade. O tempo ainda não chegou a isso. O próprio juiz deve saber que não é juiz da última instância, que ele próprio é pecador, que o peso da medida das suas mãos serão absurdos, se ele próprio, tendo nas mãos o peso e a medida, não se curvar perante a lei do mistério, ainda irresolúvel, e não recorrer ao único remédio, que é a misericórdia e o amor. Mas para o ser humano não desembocar na perdição, por desespero de incompreensão dos seus caminhos e destinos,
por convicção de que o mal é misteriosa e fatalmente inevitável, a saída indicada foi genialmente delineada pelo poeta numa cena genial do romance, a da doença mortal da heroína, quando os criminosos e os inimigos se transformam, e de repente em criaturas superiores, em irmãos que se perdoam tudo mutuamente, em criaturas que elas próprias, por meio do perdão recíproco, se libertam da mentira, da culpa e do crime, e que isso se absolvem a si próprios em plena consciência de terem obtido direito a isso. Mas depois do fim do romance, no quadro sombrio e pavoroso da queda do espírito humano, seguida passo a passo na descrição daquele estado insuportável em que o mal, ao apoderar-se do ser humano, amarra cada movimento dele, paralisa todas as suas forças de resistência e qualquer pensamento, qualquer vontade de lutar contra as trevas caídas sobre as almas e aceites pela alma, em vez da luz, consciente voluntariamente com a paixão da vingança. Nesta cena há tanta lição para o juízo humano, para quem não tem mãos de peso e medida, que ele sem dúvida vai exclamar aterrorizado e perplexo: não, nem sempre a minha vingança, a mim exercer a justiça. E não vai lançar desumanamente a culpa sobre o criminoso na sua queda sombria por ter menosprezado a luz da saída indicada desde sempre e de ter rejeitado conscientemente. Em qualquer caso, não se vai agarrar à letra da lei. Por outro lado, a figura e a linha de Liovin, em que o autor exprime muitas das suas próprias convicções e pontos de vista, inspiram a Dostoiévski uma crítica irritada e acirrada, em grande parte por causa das divergências entre os dois escritores, respectivamente a questão eslava e a questão russo-turca, de 1877. Se Tolstói, sempre desconfiado de todo gênero de demagogia ideológica, era cético em relação ao apregoado impulso geral do povo russo de apoio aos irmãos eslavos da Bulgária e da Sérvia, oprimidos pela Turquia, e não via sentido na participação da Rússia na Guerra Balcânica, exprimindo estas dúvidas na última oitava parte do livro, para Dostoiévski era incontestável a necessidade da intromissão russa no conflito ditada pelas considerações humanitárias, patrióticas e religiosas. Estava convencido do caráter exclusivo do seu país e de que o movimento em prol da guerra não tinha quase precedentes entre outras nações, pela sua natureza sacrificial e desinteressada, pela sua ânsia religiosa de sofrer pela justa causa. E descarrega sobre o herói de Tolstói, que ele se atreveu a pôr em dúvida a opinião pública e a legitimidade da guerra, todo o peso do seu sarcasmo, descrevendo como fidalgote que, por mais que se esforçasse, não conhecia o seu próprio povo, nem tinha o direito de se achar uma parte dele. Esta posição de Dostoiévski é compreensível, esse comentário todo foi dele. Os dois grandes escritores eram muitíssimo diferentes em todos os aspectos, artísticos, ideológicos, religiosos, biográficos. Mas, precisamente por isso, o fato de o maior oponente de Tolstói reconhecer a enorme importância da sua obra torna-se muito significativo. Uma ocasião, Lev Tolstói disse que se me dissessem que o que foi escrito por mim seria lido daqui a 20 anos por quem é agora criança, que faria as pessoas chorar e rir, apaixonar-se pela vida, eu dedicaria ao meu livro toda a minha vida e todas as minhas forças. Pois bem, o interesse por esse romance não se extinguiu até hoje, não obstante os 135 anos passados desde o seu aparecimento. Isso foi escrito por Nina Guerra e Felipe Guerra. Mihi vindicta, ego retribuam. A minha vingança, a minha exercer a justiça. A epígrafe é da Bíblia. Não vos vingueis uns aos outros, amados, mas deixai agir a ira de Deus. Porque está escrito: a minha vingança, a minha exercer a justiça, diz o Senhor. Epístola de São Paulo aos Romanos, 12:19. E aí começa a primeira parte, no próximo vídeo.